Shalom, 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 abençoados e abençoadas. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre os principais nomes de Deus revelados na Bíblia, seus atributos comunicáveis e seus atributos incomunicáveis. Para falarmos do nome de Deus, temos que colocar um nome principal que nós encontramos, que é um tetragrama na Bíblia. Ninguém sabe ao certo como pronunciar esse nome. Os judeus não pronunciam esse nome por medo, pelo que está escrito em Levíticos capítulo 24, versículo 26, que aquele que pronunciar o nome do Senhor será morto. Então eles não pronunciam. Mas eu vou colocar em algum lugar aqui na tela esse tetragrama, que seria o YHWH. Veja só esse tetragrama. Esse seria o que foi transliterado como Jeová, ou pronunciado como Iavé, Jeová. Mas ninguém sabe ao certo como verdadeiramente pronunciar esse nome. Esse seria o principal nome de Deus revelado para nós na Bíblia, como nós encontramos e podemos assim transliterar, porque o alfabeto hebraico ele não tem vogais. Então, os sinais maçoréticos não dão assim um sinal para a gente colocar, na verdade, e pronunciar a pronúncia correta. Mas, olhando isso aqui, nós podemos dizer Iavé. Ou muitos colocam a vogal e colocam o J, que não existe, para dizer Jeová. Mas não está errado chamar Jeová ou Iavé. Esse seria o principal nome de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. O segundo termo que iremos colocar aqui é Iavé Tsabaô, ou Jeová Tsabaô, que encontramos em Zacarias no capítulo 4, versículo 6, o Senhor dos Exércitos. Então, há três teorias para definir esse exército, ou esses exércitos. A primeira teoria diria que esses exércitos seriam os anjos de Deus. A segunda teoria diz que esses exércitos seriam o exército de Israel, todo o povo de Israel, suas tribos e como eles guerrearam aqui na terra. E a terceira teoria seria que esses exércitos seriam as estrelas. Então nós temos essas três teorias para definir os exércitos de Deus. Então esse termo, quando nós encontramos Jeová Tsabaô ou Iavé Tsabaô na Bíblia, ele está querendo dizer que é o Senhor dos Exércitos. Então, nessas teorias, tentam explicar que esse exército seriam os anjos, ou que seriam as estrelas, ou que seriam o próprio povo de Israel. Ninguém sabe ao certo, mas com certeza o Senhor é o Senhor dos Exércitos. O terceiro termo que nós colocaremos aqui seria Elohim. O que significa Elohim? Deus forte, poderoso. Esse seria o termo que nós encontramos em muitas passagens bíblicas, que seria o Deus forte e poderoso. E desse termo Elohim nós temos o sufixo eu, que no final desse sufixo nós encontramos muitos nomes derivados deste nome Elohim, que dão a entender que esses nomes estão relacionados com Deus. Vamos lá, o primeiro que nós podemos colocar: Daniel, o Senhor ou Deus é o meu juiz. Emanuel, segundo, Deus conosco. Terceiro, Gabriel, mensageiro de Deus. Quarto, Rafael, o Deus que cura. Então nós encontramos tudo que você encontrar o termo eu no final, o sufixo eu no final, está se relacionado com um nome que tem uma ação de Deus nesse nome. E eles derivam-se da palavra Elohim, ou Deus Todo-Poderoso. O quarto termo, ou quarto nome que queremos colocar aqui seria Elion, ou seja, Deus seja exaltado acima de todos, ou Deus exaltado acima de todas as coisas. Nós encontramos esse nome nos Salmos de Davi, nos louvores de Davi, nos Salmos de Asaf, encontramos em muitas passagens de Isaías, quando ele diz, ele está assentado em um alto, sublime trono. Então esse seria o nome dado ao Deus exaltado acima de todas as coisas, Elion. O quinto termo, o quinto nome que nós podemos colocar aqui seria
Adonai. Adonai é o termo que é mais usado, inclusive, do que o termo Yahvé. Ele é usado pelo povo de Israel nas Escrituras, principalmente quando Deus mandou que abençoasse o povo. Então, quando tem aquela bênção apostólica lá em Números capítulo 6, versículo 23, que diz: Adonai te abençoe e te guarde. Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Adonai levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Nós encontramos o termo Senhor, mas na verdade a transliteração seria Adonai para essa bênção apostólica. Então significa Deus governante todo-poderoso. Então Adonai significa Deus governante todo-poderoso. O quinto nome que nós encontramos para o nome de Deus. O sexto nome que vamos utilizar aqui seria El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas Criador, o Criador Todo-Poderoso, El Shaddai. Embora esse termo seja utilizado, Israel não entende que seja um Deus destruidor, um Deus que deva ter medo dele, não, mas um Deus que criou todas as coisas, que mantém todas essas coisas sobre o seu propósito, tem o controle de tudo isso e tem todo o poder sobre o controle de Israel, da terra, da humanidade, de todas as coisas. Quando Israel se direciona para dizer El Shaddai, ele entende que esse poder emana sempre de Deus. Mesmo o poder que um homem tem, uma liderança tem, ela é dada por El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, que levanta e abate qualquer homem. El Shaddai, Deus Criador Todo-Poderoso. Sexto nome dado por Deus nas Escrituras. Embora não sejam somente esses 6 nomes que nós podemos encontrar sobre Deus na Bíblia, nós utilizamos aqui os 6 principais nomes que aparecem para que um estudante de teologia, que estude teologia básica, já tenha uma compreensão de como o povo judeu e de como a Bíblia se revela para nós, como o povo judeu escreveu, o Antigo Testamento e como aparecem esses nomes de Deus aqui na Bíblia. Não são somente esses 6, mas esses 6 são os principais nomes, que nós colocamos aqui. Então já dá para ter uma grande base, teológica ao você compreender, a respeito desses 6 nomes. Agora nós vamos entrar na parte que são os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Nós vamos falar os principais atributos incomunicáveis de Deus. Vamos lá. Primeiro atributo incomunicável de Deus, autoexistência. Segundo atributo incomunicável de Deus, imutabilidade. Terceiro atributo incomunicável de Deus, eternidade. Quarto atributo incomunicável de Deus, imensidade. Quinto, unidade. E agora nós vamos aos atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são aqueles que o homem não possui. Na verdade, só Deus tem. São atributos únicos e exclusivos do Eterno. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus tem, mas também Ele colocou em nós, seus seres, suas criaturas, que agora somos seus filhos. Então, quais são os atributos comunicáveis que nós temos de Deus? Primeiro, espiritualidade. Deus é espírito e nós podemos nos consagrar e ser pessoas espirituais, santos em Deus, transformados pela sua palavra. Conhecimento. Deus é todo o conhecimento, é toda a sabedoria. Nós podemos ter grande conhecimento e grande sabedoria buscando dele a sua palavra. Ele diz lá em Tiago, quem quer sabedoria, peça, que ele dá sabedoria e dá sem limite. Assim como ele deu a Salomão, o maior sábio que nós já conhecemos na terra, e depois dele, só Jesus, meu querido. Só Jesus foi o homem mais sábio aqui que já pisou na terra. Mas quem pediu sabedoria e foi exclusivamente homem, e Deus deu sabedoria, foi Salomão. Jesus foi o homem mais sábio, mas ele era homem, 100% Deus. Agora o homem que era só homem e que pediu sabedoria e foi o homem mais sábio, foi Salomão. Outro grande atributo, a veracidade. Deus é toda a verdade e nós podemos carregar em si a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade o quê? Vos libertará. Então a verdade de Deus é um atributo comunicável.
tanto está no eterno, né? Tanto está na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, e pode estar em nós as suas verdades quando utilizamos a sua palavra como verdade. Vamos lá, bondade. Deus é toda a bondade. E nós o que? Devemos ser pessoas boas, procurar fazer o bem. Então é um atributo comunicável de Deus também, a bondade. Ele é a pura bondade e nós podemos ser seres humanos bondosos, misericordiosos, que pensem no próximo. Outro atributo, amor. Deus é amor. Importa que aqueles que o busquem, né, busquem em verdade e em amor. Nós devemos ter, que é o segundo mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor de Deus, né, está em nós, e nós temos esse atributo comunicável, que é o amor que podemos transpassar a outras pessoas, irmãos em Cristo, não irmãos em Cristo, qualquer ser humano que precise do amor de Deus e que precise do nosso amor. Então é um atributo comunicável de Deus. Outro, graça. Deus é toda a graça. Deus, através de Jesus, se revelou em toda a graça. Nós podemos dar graças a Deus por tudo, sermos gratos por tudo e revelar a graça de Deus a outras pessoas, mostrando que o favor é um favor imerecido, que Deus mandou o seu Filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça. Então essa graça nós alcançamos e nós podemos dar essa graça a outra pessoa, abraçar, mostrar salvação. Então é um atributo comunicável de Deus, a graça. Misericórdia, né? Um atributo de Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos na terra. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, nós devemos ter misericórdia do sofrimento do nosso irmão, do sofrimento do outro ser humano, do sofrimento daquele que está ao seu lado, o seu próximo. Lembra Jesus quando estava ali na saída da cidade de Naim, e quando ele encontra ali aquela viúva chorando porque o seu único filho tinha morrido, e ele disse: mulher, não chores, mulher, não chores. E ele toca naquele caixão, e a Bíblia diz que Jesus teve misericórdia, compaixão do sofrimento daquela mulher, porque ela estava perdendo o seu único filho, né? Aquele que podia ajudar no sustento. Ela ia ser uma viúva que poderia agora estar vivendo somente de favores dos outros e dependendo muito mais da misericórdia dos outros. Mas Jesus mostrou: eu sou a própria misericórdia e estou aqui com você agora. Toca no caixão e manda aquele menino se levantar. Então nós devemos ter misericórdia, pensar no próximo como se fosse a nós mesmos, olhar a situação do outro pensando: eu posso estar amanhã nessa situação. Isso é ter misericórdia de alguém. E vamos lá, continuando. Longanimidade. Deus é longânimo. Imagine se Deus agisse conosco somente com a sua justiça e não com o seu amor e misericórdia. O que seria da humanidade? O que seria de cada um de nós? Então sejamos longânimos, sabe? Aprendamos a perdoar mais, sabe? Aprendamos a relevar determinadas situações. A longanimidade é de Deus e ela pode estar em nós. Assim como Deus é longânimo, nós podemos ter longanimidade com as outras pessoas, né? A Bíblia diz: com a mesma medida que vós medirdes os outros, vos medirão a vós também. Isso significa o que, querido? O que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo, eu tenho que querer para o meu irmão. O que significa isso, querida? E nós temos que ser longânimo. Se eu quero de Deus perdão, se eu quero de Deus que Deus compreenda o meu problema, compreenda a minha fraqueza, eu tenho que compreender o problema e a fraqueza do meu irmão. Outro, santidade. Deus é toda a santidade. E nós, o apóstolo Pedro diz o quê? Buscai com zelo e santificai-vos ao Senhor, apresentai-vos a Ele. Paulo diz: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então a santidade está em Deus, que é totalmente santo, e Ele quer de nós uma santidade. Então essa santidade não está na roupa, não está em nada, e sim em conhecer a sua lei, em obedecer às suas leis, né? E obedecer primeiramente a Ele e amar o próximo. Então nós estaremos sim nos santificando. É um dos atributos que Deus tem como atributo comunicável. E o último que nós podemos dizer: justiça.
Deus é toda a justiça. A justiça está totalmente na mão de Deus. Vai chegar um momento em que Deus vai descer, vai ressuscitar os mortos e vai julgar vivos e mortos pelo poder da sua justiça. E que nós aprendamos a ser justos, queridos, a olhar as coisas com justiça e não a julgar os outros com os olhos humanos, com os olhos de apontador, aquele que só acusa. Não, tenhamos justiça. Quando alguém vier falar alguma coisa de uma parte, ouve a outra parte para que você seja justo. Toda comunicação exige uma contra-comunicação. Toda prova exige uma defesa. Então você não pode pegar uma coisa e julgar aquilo, né, como se fosse verdade quando alguém te diz alguma coisa. Por quê? Porque, na verdade, pode ser uma verdade, uma meia-verdade, ou pode ser uma mentira, quando você não ouve a outra parte. E aí você se torna o quê? Uma pessoa injusta. Esse foi o nosso estudo de teologia do módulo aqui, falando sobre os nomes de Deus e falando sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, hein? Acompanhe nossos vídeos. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu ministério. Me desculpem aí por não ter colocado vídeo nas outras semanas. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, querendo Deus.